sempre glorificando o nome dele através das nossas atitudes, como foi falado aqui. E é muito importante a gente saber que ele é bom, né? Maravilhoso, Deus que nos permite ter a vida, e quando nós erramos, perdoa os nossos pecados, né? Nos abençoa, nos dá a direção. E hoje pela manhã eu fui lá em Chaperó, ministrar a ceia lá. Fiquei muito feliz com aquela garotada toda, aquela, né? As irmãs lá dançando, os irmãos trabalhando, o trabalho está abençoado, glória a Deus. E é possível isso, né? Nós temos lá também o projeto em movimento, que tem uma galerinha lá. De quantas crianças tem lá? Tem mais 50, mais... Tem umas 70, né, almas lá que estão participando da obra. Isso tudo graças a você que contribui com essa obra. Amém? São pessoas que talvez não tivessem uma certa direção, mas hoje encontraram um propósito de vida através de você. Assim como no Jardim Pernambuco, né, lá no Parque das Palmeiras, né, em Nova Aurora, como eu falei, tem lá o timezinho de futebol. Qualquer dia desse vou marcar para a igreja, fazer um culto lá no dia do time. Amém? Né, você vê aquela garotada toda lá, uma benção, né, tudo correndo para lá e para cá, umas andorinhas, tudo azulzinho, lindos. Mas tudo isso só é possível porque Deus tem tocado no coração de pessoas para poder financiar essa obra. Isso é muito importante. Como, né, Tiago fala que a fé sem obras ela é morte. E João também fala que nós não devemos amar só de língua, né, de palavra, mas em obras e de caridade. Né? Então tudo isso faz parte, né, do Evangelho de Jesus Cristo, as nossas atitudes, se importar com o nosso próximo, com o nosso semelhante, com aqueles que são iguaizinhos a nós e que se não tiverem uma direção na vida, onde poderão parar essas pessoas, né? E nós falamos aqui semana passada sobre o propósito de cada um. É ou não é? O propósito que Deus tem na vida de cada um de nós, o propósito para a humanidade, é muito importante, porque a pior coisa que existe, eu entendo isso para mim, né, é a gente andar, viver essa vida aqui sem encontrar um significado. E pasme, não são poucas pessoas que têm um significado, têm um propósito. A grande maioria não sabe nem para onde vai, nem o que está fazendo, nem quem são. Simplesmente vão se deixando levar, como falei semana passada, pelas influências de um ou de outro, mas não consegue gerar no próprio coração a alegria de estar fazendo aquilo pelo qual sentiu que nasceu. Quem está entendendo bem aqui? Né? Porque quando a gente está fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que, sabe, que Deus testifica no nosso coração, você sente que nasceu para aquilo. E realmente Deus nos criou de uma forma maravilhosa. E Ele estabeleceu na vida de cada ser humano que Ele nos conhece um propósito específico nesse mundo, na sua família e na igreja. Quando nós não encontramos esse propósito, a nossa vida fica vazia, fica como se estivesse incompleta, faltando um pedaço. Pode ganhar dinheiro, não adianta. Pode ter fama, não adianta. Se não estiver dentro da função que Deus estabeleceu para a tua vida, vai ser sempre incompleto. Quem entendeu bem aqui? Já encontrei pessoas que, infelizmente, né, conversaram comigo, bem-sucedidas, muito bem-sucedidas, e que algumas falavam para mim assim: poxa, a gente está aqui nessa vida, mas a gente tem que ir até o final. A gente tem que ir até o final? Não! Quando eu estou dentro da função que meu Deus estabeleceu, eu quero ter mais vigor, mais força para poder fazer mais. Amém? Né? A gente se sente revigorado a cada manhã. Você pode estar cansado, a mente pode estar cansada, o corpo, mas o coração continua palpitando a cada dia mais fervoroso, quanto mais situações existem. Quem entendeu bem? Amém? Então, o propósito individual para a nossa vida nós encontramos em Deus. É só colocar no Senhor. Né? Quem não assistiu o culto passado, está lá gravado em algum lugar aí, né? Você vai lá e vê que Deus tem um propósito específico para você. Amém? Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho do propósito que Deus tem para as nações, para o sistema desse mundo. Não, uma coisa, eu vou falar bem rapidinho algumas coisas para a gente ingressar no nosso papel diante disso tudo, né? Amém? Amém? Porque eu preciso entender o que acontece no mundo para saber aonde eu me encaixo nele. Até aqui tudo bem? Ok, pastor? Então,
Que presunção é essa? Não vou falar o que a Bíblia fala, então por isso que fica mais fácil. Se eu for falar o que eu quiser, não dá, né? Abra a palavra de Deus em Salmo número 24, amém? Salmo número 24, amém? Glória a Deus. Amém? Apenas o versículo 1. Diz assim: do Senhor é o quê? A terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Feche seus olhos, olhe comigo para essa mensagem, que eu vou mandar você ler já em outro lugar já já. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, junto com o teu povo, uma oração junto com o teu povo, te pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, como sempre pedimos, para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos entender, conhecer, para alcançarmos corações sábios, agir de acordo com a tua vontade, e aí sejamos abençoados, que o Senhor cumpra na nossa vida o teu propósito, Pai, que nós te pedimos e oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aqui fala, né, que do Senhor é a terra, né, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então nós vemos que existem situações diferentes, terra e mundo. É ou não é verdade? A terra no sentido físico, né, toda a matéria, tudo aqui, porque ele fundou tudo, tudo é dele, né, a questão material. Com isso porque ele fala na sua plenitude. Então tudo que você vê, tudo que você, até o alcance dos seus olhos, aquilo que você não alcança pertence a Deus. Aí ele fala o mundo é o quê? É o sistema, até o sistema, mas não é corrompido, mas existe um Deus que está acima controlando tudo. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Está controlando tudo. E os que nele habitam, quem são? Quem está pisando sobre esse mundo aqui? Nós, não é? Nós aqui. E como ele diz lá em Isaías, ele fala assim: eu criei a terra não para ser vazia, mas para ser habitada. Se você der uma olhadinha, né, em alguns telescópios, você entra aí no Google, algumas coisas assim, você entra aí em alguns observatórios, né, são famosos, e você vai poder ver planetas dentro do nosso sistema solar que são totalmente hostis a qualquer vida. Não é verdade? Pelo menos a vida como nós conhecemos. Mas o nosso planeta, ele tem uma camada que não é muito, né? Mas, por exemplo, tem uns 12 quilômetros, vamos colocar assim, a partir do nível do mar, ele comporta a vida. Passou disso, não. Mas, dado o tamanho do nosso planeta, é uma faixa bem pequenininha, mas comporta a minha vida e a sua. Quem entendeu bem aqui? Né? E todas as vidas que existem. E Deus criou isso, né, pensando na gente. Antes de colocar o ser humano, ele criou para que nós estivéssemos aqui. Amém? E aí colocou o ser humano, e aí mandou que o ser humano criasse sistemas, reinos, né, dominasse, e faz parte, né, do propósito de Deus, que o homem crescesse e multiplicasse. E as leis, né, que foram dadas para Moisés, que influenciaram as nossas leis no mundo todo, aí também não só através das leis mosaicas, mas Hammurabi e outros legisladores da história ajudaram a compor as leis que nós temos, que conseguem coordenar e fazer com que a nossa vida fosse mais sociável. Quem está entendendo bem aqui? Né? Porque se não tivessem leis, estaria uma bagunça. Então presta bem atenção. Ele controla tudo isso, mas ele também dá uma coisa chamada, que as pessoas falam de livre arbítrio, né? Que não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia está a capacidade de você escolher. Nós é que colocamos essa capacidade de escolha e chamamos de livre-arbítrio. Quando Deus chega para Moisés e fala assim: ó, eu coloco diante de vós a bênção, a maldição, a vida e a morte, escolhei, pois, essa escolha nós chamamos de livre-arbítrio. Quando Jesus fala: quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então ele deu uma capacidade para o homem seguir os mandamentos dele ou não, de ser abençoado ou amaldiçoado. É a escolha nossa. Amém? E de também, terminando essa vida, quem quer uma vida eterna aí? Levanta a mão aí.
Então ele nos deu uma porta que é Jesus Cristo, né? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se a pessoa não quiser, quem está entendendo bem aqui? Deus, ele respeita. Fala com a pessoa: se quem quiser ir para o inferno, Deus respeita. Ué, mas não é verdade, gente? Hein? A pessoa sabe que se envolver com drogas, com roubo, com assassinato, com tráfico, ela uma hora vai ser presa ou vai ser morta. É a escolha ou não é? E aí ela faz isso, que acontece, né? As nossas leis vão lá, pegam o indivíduo e ele uma hora ou outra vai se dar mal. Não é o que Deus quer. Mas mesmo em meio às escolhas que nós fazemos, Deus continua controlando as coisas, segurando as coisas, tá? Para o propósito dele. Eu vou mostrar para vocês aqui como isso funciona, e é muito importante a gente estar ligadinho nisso. Abre em Daniel, capítulo 4, versículo... eu só vou ler só uns versículos rapidinho, tá? Me ajuda aí. Capítulo 1 Daniel, capítulo 4, né, de 1 ao 3 e 17. Eu vou explicar aqui depois. Diz assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, para paz vos seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem o quê? Domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Olha só, quem está falando aqui é um indivíduo que era tido como ímpio, chamado Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Isso aí é história, tá? E pode sair até da Bíblia e para a história, né? Ele era, né, um rei da Babilônia, um caldeu, e esse rei, ele foi um domínio mundial que ele teve, um domínio mundial, um domínio realmente sobre todos os outros reinos, né? Foi uma campanha que ele fez tremenda, e que, se nós vimos na Bíblia, ele foi fazendo esse domínio. O último reino a ele dominar ali de Israel foi o reino de Judá, e ele determinou, através do profeta Jeremias, que o rei de Judá, que se chamava Joaquim, se entregasse, se rendesse para Nabucodonosor. Ó, se submeta ao rei Nabucodonosor, porque eu levantei Nabucodonosor. Olha só, o profeta dá um recado para o rei do povo de Deus, fala assim: ó, se submeta a esse rei ímpio, porque eu é que levantei ele para esse tempo. E aí o profeta ainda fala o seguinte: se você se submeter, você vai viver bem, você e teus filhos vai continuar no trono, só vai ter que dar satisfação a quem eu estou mandando. Se não, você vai morrer, os teus filhos, e a cidade vai ficar arrasada e vai se dar mal por causa de você. Ele não se submeteu, não acreditou no profeta Jeremias. O povo todo foi levado ao cativeiro e ficaram 70 anos como escravos. Quem entendeu bem aqui, né? Essa história você conhece. Então, olha só, presta bem atenção. Esse rei Nabucodonosor era um rei ímpio que não conhecia Deus no momento que ele estava invadindo Judá, que ele invadiu todos os povos da terra e colocou sob o mesmo domínio. Mas a Bíblia diz: quem é que levantou esse rei? Quem? Deus. Lá em Romanos capítulo 13, abre rapidinho, se puder abrir na tela ali, se der, né? Não tem que ficar subindo e descendo ali. Abre, né? O que diz lá? Toda autoridade, né? Esteja, né? Toda autoridade, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Por quê? Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ele faz questão de repetir: não existe uma autoridade que não tenha sido ordenada por Deus. Mas aquele capeta, aquela peste, é. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Amém? É. Por quê? Porque o propósito de Deus está acima dos meus e dos seus individuais. Deu para entender bem? São coisas muito maiores do que a nossa vida, que é importante para Deus, muito importante, mas não a ponto de mexer
nos propósitos divinos para toda a humanidade. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Sua vida é importante para Deus como indivíduo e desde que você esteja de acordo com os propósitos que Ele estabeleceu dentro da sociedade. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? É importante a gente entender isso, porque ali diz que não há autoridade que não tenha sido instituída por Ele. Mas pastor, e aí quem elegeu aqui quando a gente começou, na época não foi voto direto, né? Mas quem colocou o Sarney lá? Deus. Quem? Gente, mas foi Deus? E aí, depois do Sarney, quem entrou? Collor. O pessoal chega a treme, né? Quem colocou o Collor lá? Eu tinha um dinheirinho no banco naquela época, tiraram, que eu tinha vendido as máquinas, perdi meu dinheirinho. Quem entendeu bem aqui? Na época eu não sabia, excomunguei ele legal, né? Xinguei ele, mas tudo bem. Vendi as máquinas, eu tinha confecção, vendi as máquinas, tinha colocado lá, mas estava galopante o negócio lá. Mas tudo bem. E quem colocou Itamar Franco? É ou não é? Amém? Quem colocou Fernando Henrique? Continua? Vamos parar por aqui. Mas tudo bem. Mas foi Deus também. Quem entendeu? Eu vou falar o Lula, a Dilma, o Temer, né? Hoje o presidente Bolsonaro. Foi Deus que estabeleceu. Eu vou mostrar para vocês que é real isso. Desde o primeiro presidente do Brasil até o último, né? Antes do Brasil ser dissolvido como uma nação que um dia será, como todas as outras foram um dia. Quem entendeu bem aqui? Né? Nenhum reino é eterno, só o reino de Deus. Até o último, Deus já estabeleceu quem vai. Ali, Nabucodonosor, ele fala com clareza, né? E aí ele tem uma visão, a visão que ele tem é o seguinte, um sonho que ele tem ali, quando ele fala, eu, Nabucodonosor, né, vou falar as maravilhas que Deus fez na minha vida. Ele não conhecia Deus como você conhece, como eu conheço, tá? Ele só passou a conhecer depois que Daniel foi lá para o rei, ele começou a falar, ele viu as maravilhas de Deus lá. Ele tem uma visão de uma árvore frondosa, gigantesca, e essa árvore estendia suas ramificações para todos os lados, e pessoas e animais de todos os lugares da terra vinham e dormiam ali, descansavam e tinham segurança debaixo daquela árvore, se alimentavam também ali. Mas aí, de repente, ele ouve uma voz divina que fala assim: corte a árvore no tronco, deixa só um pedacinho dela. E aí, quando cortou a árvore, ela caiu, todos os animais e pessoas ficaram sem, né, espalhadas pelo mundo, e aí colocaram uma cadeia naquela árvore ali, pronto. Aí ele virou, e esse anjo, né, ele fala com Nabucodonosor no sonho o seguinte: isso é para você entender que na realidade o Deus Altíssimo, como eu li ali por último, ele domina sobre todos os reinos da terra. Quem entendeu aqui? Coloca quem quer e quando quer. E aí você falou assim: você que nós colocamos aqui, você vai perder o seu entendimento e você vai ficar como se fosse um animal durante um certo tempo. A história conta que ele ficou 7 anos como se fosse louco. Quem entendeu bem aqui? Agora você imagina bem, um rei que ele domina sobre tudo, era um rei, né, assim, perverso, porque Nabucodonosor era assim. E quando alguém era contra ele, ele matava a pessoa e a família da pessoa. Era assim que funcionava, não era só a pessoa. E aí Deus coloca esse indivíduo para poder fazer um domínio naquele período, que é o que Deus desejava. Você imagina bem, ele perdeu o tino, perdeu a consciência, ele ia parar no meio do mato, comendo junto com os bois, né? O cabelo cresceu, ficar igual doido, e ninguém assumiu o trono no lugar dele. Deu para entender bem? Né? Hoje, você está na fila de banco, tu sai, outro entra na tua frente. É ou não é verdade? Ainda mais um reino daquele, meu Deus. Amém ou não amém? Né? Você levantou da cadeira, né? Se tiver tudo cheio, o que acontece? Está no BRT, Deus me livre, não é? No metrô, levantou, o que acontece? Fica o outro lá esperando para sentar. Você imagina um reino desse. E aí, né, isso acontece, e aí ele sobe ao coração dele, quando ele estava na sacada lá, né, tinha um jardim famoso da Babilônia, né, que a gente sabe, e ele olha aquele reino todo, aquela coisa maravilhosa. Só os historiadores gregos conseguem decifrar realmente que era aquilo, né, de tão maravilhoso que era aqueles jardins. E ele olha aquele reino e no coração dele ele pensa assim: consegui tudo isso, eu sou o cara. Quem entendeu bem aqui? No momento em que ele pensa dessa maneira, o entendimento dele sai, ele fica como se fosse um animal.
O que eu quero dizer com isso? Presta bem atenção. E depois Deus retorna para ele novamente, por isso que ele glorifica o nome do Senhor. Tudo que acontece nas nações, Deus sabe muito bem. Ele não só é onisciente, é onipresente, mas é também onipotente. Ele domina e organiza. E aí, Deus dá uma visão para Daniel dos reinos que se seguiriam a partir dali. Primeiro ele fala sobre a estátua de ouro. Quem entendeu bem aqui? Cabeça de ouro, prata, cobre, ferro e barro com ferro. E ele determina quais são os governos mundiais que existiam ali. Depois dá outro sonho no capítulo 7 para Daniel. Eu estou falando isso aqui porque eu vou chegar aqui na nossa igreja. Depois dá outro sonho para Daniel, ele fala o seguinte, que o Daniel estava vendo o mar agitado. O mar significa as nações, as multidões, os povos, e aí de repente levanta do mar um leão com asas, né? E esse leão com asas, né, começa a vencer outros reinos ali. E depois desse leão com asas levanta um outro animal, que era um urso. E esse urso, ele, né, com 3 costelas assim e tal, arrebenta muita coisa ali e vence o primeiro. Depois vem um outro leopardo com 4 asas. Leopardo já é veloz, com 4 asas então, na verdade, mas então vou explicar cada reino mundial que existiu. E por último, uma besta, uma fera terrível, que tinha 10 chifres, que ele não consegue decifrar o que era aquilo. Cada animal desse representa uma parte da estátua que ele já havia. A cabeça de ouro significava o leão, os braços e o busto de prata significava, né, o urso, a parte de cobre significava o leopardo, e a parte de ferro, né, com barro significava essa outra besta aí meio, né, indefinida. A cabeça de ouro nós sabemos que é o reino de Nabucodonosor, porque ele era o legislativo, executivo e judiciário. Estou correndo assim, gente, mas é para poder a gente entrar nessa parte, amém? A prata, que não era tão pura quanto a cabeça de ouro, significava o governo Medo-Persa, que era o governo de Ciro, que inclusive 200 anos, quase 200 anos antes de Ciro nascer, está lá em Isaías 45, você pega lá e vai ver o seguinte, que Deus fala assim, e eu vou levantar Ciro, meu servo, para poder libertar o meu povo. Quem entendeu bem aqui? Quando Ciro viu aquela profecia, ele ficou doido, porque isso é meu nome que está aqui, 200 anos antes de eu nascer, tinha profetizado, e Deus fala que ia dar para ele o reino mundial. Quem entendeu bem aqui? Amém? Por isso que eu estou falando, o próximo presidente, Deus já sabe quem é. Quem está entendendo bem aqui? Vou dizer por que a gente vota, tá? Amém? Porque senão tu não precisa nem votar, mas ele já sabe quem é. Me lembra antes do final do culto. Aí, né, essa era o governo dele. O outro governo, Leopardo, que era um governo que foi falar que era um governo que vinha com uma velocidade muito grande. Leopardo já é rápido, não é verdade? Agora imagina com 4 asas. Quem era esse governo? O governo da Grécia, né, de Alexandre o Grande, né, o Macedônio. Em 9 anos ele governou o mundo inteiro. Você imagina em 9 anos, naquela época, gente, sem carro, sem avião, sem nada, com cavalo. O cara saiu com 35 mil homens, né? Um governo que ele herdou do pai dele, né? De Filipe II. Ele veio descendo, né? E vem governando o mundo inteiro em apenas 9 anos. E ele, sabe onde ele morreu? Justamente no governo onde está a Pérsia, que era a Babilônia. E aí o anjo fala para Daniel assim, esse rei vai morrer sem auxílio de mãos humanas, ninguém vai matar esse rei. Alexandre o Grande, a história diz que ele morreu como? Uma febre. E ainda fala o seguinte, ele não vai passar o reino dele para a posteridade dele, para filho nem neto, vai ser dividido aos 4 ventos. Ou seja, 4 generais dele quem está entendendo bem aqui? Isso é história, mas a Bíblia está contando isso aí. Mas tudo isso Daniel falou, sabe quanto? Sabe quando? Meu Deus, 500 anos antes de Cristo, 200 anos antes de acontecer. Quem está entendendo bem aqui? E o outro governo que sai do mar com 10 chifres? Esse, né? Quem é esse governo que sai pisando todo mundo, arrebentando todo mundo? Os 10 chifres significavam 10 reinos, que era uma coligação muito grande, que é a Europa antiga. Foram os governos que montaram a Europa, é o governo romano, porque o governo romano era fraco por dentro. Quem entendeu bem aqui? Porque, né, era o Senado que mandava, não é? Tinha imperador que ficava 2 meses apenas. Matava, assassinava, entrava outro. Quem entendeu bem aqui? Amém? Ele não tinha, o imperador não tinha esse poder todo. A república tinha, mas ele não.
Mas esse era o barro com ferro. Quem entendeu bem aqui? Era o outro governo mundial. Mas esse governo romano acabou? Não. Esse governo romano não acabou. Esse é o problema. É claro que teve a queda do Ocidente em 476, depois em 1553 caiu Constantinopla, né? Que foi politicamente. Porque esse grande, vamos colocar assim, esse monstro que emerge do mar, essa besta que emerge do mar, tinham 10 chifres. Mas se a gente reparar bem nessa profecia, lá no capítulo 7, se você vai ler em casa, é interessante você ler, nasce um outro chifre no meio, e esse chifrezinho começa a falar, e começa a dominar. E a Bíblia diz que ele não faz um domínio político, não faz um domínio de força. Que reino é esse que saiu dentro desse reino? E até hoje, né, e fazia guerra contra os santos. E exercia domínio sobre todos os outros. Quem conseguiu fazer esse domínio sobre mais de 1000 anos aí? Que saiu de dentro de Roma. E que ainda está lá hoje. Quem seria? A Igreja Católica, sim. Quem entendeu bem aqui? Esse domínio, o Papa, quando ele começou né, em 335 e 38, que ele começou realmente a ter um poder político, nunca mais perdeu. Quem entendeu bem aqui? Cada rei só podia fazer guerra ao outro se eles deixassem. As maiores terras eram de quem? Da Igreja. E a Inquisição. As perseguições, quem falasse contra os dogmas da igreja, não estou falando contra a igreja de Cristo, mas os dogmas da igreja, instituição, era morto. Foi isso? Foi essa igreja que Cristo deixou? Foi, gente? Não. Onde se cobrava a indulgência, não pode morrer de qualquer forma. Se pagar, não vai para o inferno, é isso? Voltamos lá para a Grécia Antiga, que o barqueiro precisava de uma medinha no olho para poder a pessoa atravessar? Não, a nossa passagem para a vida eterna é o sangue de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Só que esse domínio ainda continua. Só que, se tudo que eu falei aqui da profecia aconteceu até agora, ainda faltam algumas coisas que eu não vou falar, porque nós não temos tempo. Amém? Se tudo que eu falei da profecia 100% aconteceu, o que falta ainda vai... Alguém tem dúvida que ainda vai acontecer? Não. Né? E aí, o anjo fala, né, para Daniel, o anjo Gabriel, fala sobre as questões que aconteceriam depois da perseguição contra a igreja. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Mas existe uma coisa que eu quero alertar a igreja, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente entrar nesse assunto, é que o anjo fala para Daniel o seguinte, lá em Daniel 8, né? E Jesus colabora com isso. O anjo fala assim, ó, mas esse chifre, né, esse outro governo que nasce, ele vai pegar os desavisados. Ele vai dominar aqueles que estão sem vigilância. Deu para entender bem? Que não percebem o que está acontecendo. E o Senhor Jesus fala assim, cuidado, para que aqueles dias não vos peguem com o coração sobrecarregado com os cuidados da vida e não para pensar nas coisas espirituais. Estava conversando com o nosso irmão André ali, e ele falou, pastor, realmente, às vezes a gente fica tonto, tanta coisa aí fora, e não para pensar que se Jesus voltar hoje, tanto faz você estar duro com dinheiro, o que vai importar é se você estiver bem com ele. Quem entendeu bem aquilo? Eu falei com ele assim, não é tentando entristecer ele não, mas falei, ele não precisa voltar hoje não, se a gente for. É ou não é? A gente pode ir antes. Quem está entendendo bem aqui? Não ser pego com o coração sobrecarregado. Então os governos que existem, toda essa movimentação, essa guerra contra as coisas santas de Deus, né? Como a gente fala aí do anticristo, que ele vai se levantar, realmente é fato que o Senhor Jesus fala, Paulo também fala, mas ele se levanta contra tudo que é objeto de culto. Algumas pessoas de outras religiões, elas acham o seguinte, não, o cristão é contra isso, contra aquilo outro. Não, nós não somos contra nada, nós somos a favor da palavra. Quem entendeu bem aqui? Só isso.
quero saber de quem está do outro lado, não quero nada disso. Só que, na realidade, o anticristo ele vai se levantar contra todo objeto de culto. Não vai poder perseguir só o cristão. Quem entendeu bem aqui? Qualquer religião vai ser perseguida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é claro, está lá em Apocalipse. Não é? Porque ele vai ser o objeto de culto, mais ninguém, porque ele vai querer ser como Deus. Deu para entender bem? Então, às vezes as pessoas acham, não é nada. Não. O crente só tem que ficar com o que a palavra diz. Não tem que ficar contra ninguém. E qual é a nossa função nisso tudo? Por que eu tenho que votar também? Se os governos estão determinados. Fala com a pessoa que está falando, porque Deus te dá a responsabilidade. E você não pode se isentar da tua responsabilidade. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Eu tenho que ter a minha responsabilidade. Por que o evangelho vai ser pregado em todo mundo? Para a salvação de todo mundo? Não! Para dar responsabilidade da pessoa dizer sim ou não. Porque Jesus fala para testemunho, não diz que é para a salvação de todos. Quem entendeu bem aqui? Para o quê? Testemunho. Agora ficou mais fácil pregar para o evangelho, né? Você prega pela internet, já vai no globo todo, né? Com exceção de alguns países que são comunistas, que ainda travam na internet, mas o restante todo mundo ouve, mas daqui a pouco vai romper isso também. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, para testemunho. Então, qual é a nossa função nisso tudo? Porque o Senhor Jesus, ele fala, né? Nós temos um reino. Então não tem que ficar preocupado com os reinos que estão na terra. Enquanto cidadão aqui, nós vamos pagar nossos impostos, vamos fazer a nossa parte, amém? Mas entender que o Senhor Jesus falou assim, o meu reino não é desse mundo, mas ele quando fala de mim, de você, ele fala o seguinte, Pai, eles não são do mundo assim como eu também não sou, ou seja, o nosso reino é o mesmo reino do Senhor Jesus Cristo. Não pertence a esse sistema. Quem entendeu bem aqui? Nós estamos aqui por uma questão de seleção. Nosso Deus, ele estabeleceu que a terra é um lugar de plantar e de colher. Plantar e colher quem? Os santos, aqueles que se voltam para Deus. O ser humano está aqui com um propósito, ser escolhido para a eternidade. Quem entendeu bem aqui? Amém? Há uma grande seleção, sim. Há uma grande eleição. O apóstolo Pedro fala com clareza, lá em 1 Pedro 2,9, ele fala o seguinte, que nós somos uma geração eleita, ou seja, fomos elegidos em Jesus Cristo, porque aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Mas nós estamos aqui nesse mundo fisicamente. Mas quem crê em Jesus Cristo já não pertence mais a esse mundo, porque já tem um outro reino esperando. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Tudo isso que é pregado na Bíblia, como fala Apocalipse, no original significa revelação, não tem nada oculto. Outro dia a gente fala sobre isso. Não tem nada oculto, ele é revelação aos santos. E o Senhor Jesus fala assim, ó, eu vou falar algumas coisas para quando acontecer vocês sabem que eu falei. Deu para dizer bem? Não é para temer, não é para ficar chateado, não. É para me dar mais gás, mais energia, mais força para resgatar os meus irmãos que ainda estão nas trevas, em que ainda não conhecem o Evangelho. E não tem nada a temer. Por que não tem nada a temer? Porque eu já sei que tem um reino esperando por mim. Amém? Tem gente que fica, mas o crente vai passar pela grande tribulação ou não vai? Gente, isso não é para mim, para você saber. É para eu viver aquilo que Cristo quer que eu viva aqui, nesse momento, com um propósito que Deus estabeleceu para mim e para você da igreja, que é representar Jesus Cristo aqui na terra. É para provar que mesmo em meio às dificuldades ainda existe um povo fiel. Quem está entendendo bem aqui? É para provar que o segundo Adão teve o primeiro Adão. O primeiro Adão estava onde? Não, vi alguém falando sobre isso, é uma realidade. O primeiro Adão estava no paraíso, tinha tudo de bom, comunhão com Deus, não tinha nada que o impedisse de permanecer fiel com Deus, e ele caiu. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, estava no deserto, com fome, com sede. Deu para entender bem? E mesmo assim não cedeu à tentação. Ou seja, não é o lugar, é o coração. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando aqui? É o coração, e nós somos descendentes do segundo Adão. Somos gerados novamente em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez
novo. Amém? As coisinhas daqui da terra não são para a gente está aqui por um propósito só. Lá, como eu acabei de falar, nós somos uma geração eleita, uma nação santa, um sacerdócio real. Gente, sabe para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem está entendendo o seu propósito aqui na terra aqui? Não é para se preocupar com o sistema econômico, com o sistema político, sistema de governo, não! É para se preocupar com o sistema de Deus sendo implantado no coração das pessoas. Porque quando Jesus chegou, estava em pleno Império Romano, com toda a pompa, e ele disse assim: é chegado o reino dos céus. E ele está aqui até hoje. Quem entendeu, vem aqui. Amém? Inundando os corações, resgatando, abrindo os olhos. Quando Jesus começa a pregar, ele vai para Zebulon, e eu acho lindo aquela palavra, né? Quando diz assim, está lá em Mateus, acho capítulo 4, quase 5, e diz assim, que aquele povo que estava sentado na região de trevas, viu grande luz. E aí, sabe o que Jesus faz quando ele sobe? Ele fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo não, porque tem propósito para eles aqui, mas que os livre do mal. E aí ele fala assim: olha, primeiro ele fala: eu sou a luz do mundo. Não é gostoso? Quem é a nossa luz? Mas sabe o que ele fala de mim e de você? Vós sois a luz do mundo. Aquele que recebe Jesus, ele entra em você, você começa a brilhar como ele. O teu caráter, teu amor, tua conduta, teus olhos passam a ser bons. Nós hoje falamos pela manhã, né? Aqui também falou sobre o coração limpo, que os limpos verão o quê? Os limpos de coração verão a Deus. O salmista também fala, né? No Salmo 24, versículo 8, então, quem subirá ao teu santo monte? Quem vai ver a tua face? Os que têm as mãos limpas e o coração puro, puro das contaminações do mundo. Quem entendeu bem aqui? Antes nós estávamos trevas, devedores, prontos para sermos abatidos e mortos em trevas eternas. Mas aí Cristo veio, perdoou os nossos pecados e começou a gerar dentro de mim, de você, uma nova criatura, um novo caráter, com novos pensamentos. Agora nós temos a mente de Cristo. Quem está entendendo bem aquilo? Vou falar uma coisa para você aqui. Talvez você esteja pensando: pastor, mas eu ainda peco, ainda tenho pensamentos impuros. Ainda tem. Mas à medida que você ouve a palavra, que você vê o Evangelho, Deus vai limpando você a cada dia. Você não é mais o mesmo depois que você encontrou Jesus. A santificação é um processo. Quem está entendendo bem aqui? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, rapidinho. Só tem alguém que pode atrapalhar a tua salvação, é você. Mas ninguém. Sabe por quê? Porque não depende da minha perfeição. Não depende da minha capacidade de ser justo. Porque, gente, hoje eu estava, meu Deus, eu estava lá em casa, né? Aí com a Marita, aí estava lá a Larissa, e estava lá o Bernardinho lá. 1 ano e 8 meses. Aí o Bernardo pegou aquele borrifador de água, né? Aquele negocinho. Era de álcool, né? Mas a Maria trocou e deu para água para ele, porque ele estava espirrando tudo. Aí, de repente, a parte de baixo cai. Quando ela cai, a água, blum, né? Aí eu viro para ele e falo: ih, quem deixou cair isso aí? Aí ele fala: a mamãe. 1 ano e 8 meses, gente. Tem testemunha. Aí a Larissa estava perto da mamãe. Aí ele: não, a vovó. A natureza de Adão. Quem entendeu bem aqui? Quem vacilou? A mulher que tu me deu. Quem entendeu bem aqui? Mas fala com o irmão que está sabendo, mas hoje você tem outra natureza. A natureza de Jesus Cristo. Amém? É porque essa natureza vem, e se a gente não vigiar e não tiver a palavra para nos guiar, a gente segue assim até o fim da vida, dissimulando, mentindo, colocando a responsabilidade nos outros pelo nosso fracasso. É ou não é verdade? Não. Só existe um responsável da que nós não viemos entrar no reino dos céus, é se a gente não aceitar Jesus como seu Salvador. Se a gente não entregar a vida para Ele. Amém? Senão, o que valeria a gente herdar o reino dos céus? Né? Onde estaria a justiça de Deus? Porque Ele dá a capacidade de escolha. Mas tanta coisa ruim aí fora. Tantas desilusões, tantas trevas.
tanto trabalho, tanta carga. Mas o Senhor Jesus fala que vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nós temos a oportunidade, irmãos, presta bem atenção que eu vou falar contigo aqui, de fazer parte desse resgate aí. Temos a oportunidade lá fora de arrancar das trevas para a luz. Você não é menor nem inferior do que ninguém. Deus capacitou você, dotou você com o coração, com a mente, com o espírito capaz de receber a mesma revelação para arrancar aqueles que estão prontos para ir para o inferno, para a maravilhosa luz do Senhor. E vou falar uma coisa para vocês que está na Bíblia, tá? Em determinado momento, nos céus, os santos, alguns santos levantam e falam com Deus: Senhor, o que está faltando para terminar tudo, né? E tudo ser restaurado? E aí o anjo fala para eles assim: aguardem mais um pouco, até que se complete o número dos seus irmãos. Se lembra que eu falei da colheita? Ainda tem irmãos nossos lá fora. Pessoas que estão nesse momento nas drogas, na prostituição. Quem entendeu bem aqui? Ou até são pessoas normais, legais, bacanas, pagam seus impostos, mas que não enxergaram que são pecadores e que precisam de Jesus Cristo para dar a vida eterna. Quem entendeu bem aqui? Mas quem é que tem que fazer essa pesca lá? Cadê os ceifeiros do Senhor? Levanta a mão aí. Deixa o sistema para lá, vamos orar pelos governantes, é a nossa função. Vou falar com você, seja lá quem subir ao poder. Eu oro hoje de manhã e à noite, quando durmo, até durante o dia, a hora que eu dobro o joelho, eu oro pelo governo, oro pelos ministros, oro, né, pelas nossas instituições, pela polícia, pelo judiciário. Oro todos os dias, é minha função fazer isso, para que nós tenhamos vida pacífica. Quem for eleito, nós vamos orar do mesmo jeito, seja lá quem for. Porque a minha vida não vai mudar por causa disso. Quem entendeu bem aqui? O propósito que Deus tem para a minha vida, a minha missão não vai mudar, seja lá quem for. Vou continuar do mesmo jeito. Daniel passou pelo governo de Nabucodonosor sem cair. Passou pelo governo de Belsazar, que foi filho dele, continuou. Passou pelo governo de Ciro e Dario e continuou. Quem entendeu bem aqui? 80 anos, morreu com mais de 80 anos, não importa o sistema que ele estava. Quem entendeu bem aqui? Que ele continuava fiel desde a mocidade dele. É o que Deus quer para a minha vida e para a sua. Amém? Ele continua nos inspirando até hoje. É ou não é verdade? Olha quantos anos. E quem você está inspirando? Quem você está resgatando? Que às vezes, eu vou falar uma coisa para você. Ontem pela manhã eu estava orando lá pelo Jardim Pernambuco. Não teve, né? Aí eu estava vendo aquelas criancinhas entrarem lá e sair. E eu olhei ali e falei: meu Deus, uma dessas crianças pode mudar muita coisa na sua família e em volta da sua família. Quem entendeu bem aqui? Uma delas que tomarem rumo, salvar uma alma faz diferença. É isso que eu tenho que sentir no meu coração e você também. Quem entendeu bem aqui? Sabe, não tem alegria maior do que um professor quando encontra um aluno, né? Depois de muitos anos, ele vê aquele aluno que foi bem na vida, ele fica feliz, na verdade, fica feliz, porque aquele aluno prosperou, ele cumpriu a missão dele. Essa deve ser a nossa satisfação, encontrar esses jovens amanhã, ou quem sabe nos céus, e falar assim: obrigado porque você me alcançou em Cristo Jesus, por isso eu estou aqui hoje. Quem entendeu bem aqui? Quem vai ajudar a povoar o céu aí? Levanta a mão. Fala comigo assim: Senhor Jesus, o sistema fica por aí. Quem julga o mundo é o Senhor. Me ajuda a cumprir a minha missão nesse mundo e povoar os céus. Olha, você pode, sabe? Você pode, basta querer. Basta querer. Na semana, Eduardo me perguntou assim: pastor, qual o meu chamado? Qual o seu chamado? Sabe qual o chamado do servo do Senhor? Servir. Só isso. Deixa que Deus coloque você na posição certa. Só tenha o coração disposto a servir. Deixa que Deus é que vai colocar você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém?